Senta que lá vem pedrada. E daquelas que fazem as paredes da fé trincarem. O que rolou nesse debate foi simplesmente insano. Não foi conversa fiada, não foi teatrinho religioso, foi duelo de ideias no nível máximo. Aquele tipo de discussão que faz o crente repensar o amém e o ateu sorrir com gosto. Deus é uma criação humana que a pessoa faz quando ela não sabe simplesmente explicar as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Foi um debate forte, intenso, necessário. Daqueles que lembram pra gente o quanto é importante discutir, questionar, desafiar o porquê sim que a religião empurra há séculos. Não é sobre ganhar discussão, é sobre abrir mente. É sobre rasgar véu de crença e jogar luz onde o medo tentou fazer sombra. Costumo dizer que se Deus existisse, ele seria autoevidente. Assim como, por exemplo, digamos, o Sol, a Lua, ninguém tem dúvidas de que eles existem, né? Então, você não vê no mundo pessoas tendo noções diferentes do que é o Sol e a Lua, porque é completamente autoevidente, não tem como você dizer o contrário. E o Rebelião Ateísta tá aqui para isso. Para pegar esses momentos históricos, esses choques de razão e fé, e cortar tudo de um jeito direto, cru, sem censura. Porque o público merece ver, ouvir, pensar, sem filtro, sem manipulação, sem padre traduzindo. Tudo que diz respeito a nós prova gritantemente que não tem Deus nenhum, agindo em coisa alguma, seja desde a parte do universo, seja a natureza, seja a evolução, seja a cadeia alimentar, que já provaria que você tem um design inteligente, ele seria sádico, seria um narcisista, seria um maluco, seria um psicopata. Então, se existisse um Deus, ele seria mau, ele não prestaria. Esse corte é uma daquelas oportunidades raras de ver um debate que realmente provoca incômoda e faz refletir. Então, se você valoriza o pensamento livre, ajuda essa mensagem a rodar. Comenta, compartilha. Manda para aquele amigo que vive falando que Deus é amor, mas nunca parou para pensar de onde vem essa ideia. Mateus. Esquece Jesus, eu sei que Jesus para mim, Jesus da Bíblia nunca existiu. Pode ter existido alguém que é o Jesus histórico, que influenciou a história, a criação da mitologia. Ponto. De boa na lagoa isso daí. Agora, o Jesus da Bíblia obviamente nunca existiu. E se ele tivesse existido daquele jeito lá, eu faço e provo que através da própria Bíblia que ele não prestava. Espalha a palavra, mas a palavra da razão, da dúvida e do pensamento crítico. Porque olha, quanto mais gente vê, mais a ignorância perde espaço. Então respira fundo, segura a emoção e se prepara. Porque o que vem agora não é pregação, é rebelião racional em estado bruto. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Debate, nosso segundo episódio do Voz e Debate. Tenho certeza que esse debate vai tirar você da sua zona de conforto. Nós vamos abordar um tema que todo ser humano já questionou, pelo menos pressupomos que sim. Deus existe. Nós temos aqui dois debatedores, do qual eu vou fazer essa mediação entre eles. A minha intenção é ser o mais imparcial possível, embora eu tenha um lado muito claro quanto a isso. A intenção é que ocorra um debate de ideias, onde eles possam conversar acerca disso, como se fosse uma sala de casa mesmo, porque esses ambientes são os mais propícios para que possamos crescer. A questão é você sair daqui edificado, amadurecer a sua ideia e formar uma linha de pensamento. Então, vou pedir para que os debatedores possam se apresentar. Ainda não vamos abordar muito tema, apenas falar o que eles fazem, de onde eles são, uma explicação bem razoável para que vocês possam conhecê-los. Então, pode se apresentar. Professor Edson, né? Professor. Muito bem. Bom, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com o Paulo, o Galego e toda a galera aqui. Obrigado também ao Caio pelo convite que foi feito. E é um prazer, a gente vai debater aqui se Deus existe, né? Eu já digo assim que, por enquanto, até o momento, ele não está aqui, não. Talvez esteja atrasado, às vezes fazendo um floco de neve, desenhando, ele não pode estar aqui. Então Deus já não está aqui, de certa forma eu já ganhei, mas está tudo bem. A gente vai discorrer aqui sobre ideias, vai ser bem interessante. Eu, como professor de ensino superior, além de trabalhar nessa parte, com cursos de informática, de marketing e de administração, eu também produzo conteúdo em todas as redes sociais, onde eu procuro desmistificar a Bíblia e mostrar que Deus não existe e nem é. Até eu costumo brincar que são os dois assuntos que eu sou completamente irrefutável, eu posso perder em qualquer outro assunto, mas nesses dois é impossível, porque não tem como alguém pegar e provar que Deus existe, tampouco que ele seja alguma coisa, e da mesma maneira
não tem como dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, e eu provo que ela não é. Então a ideia é trazer essas ideias exatamente para que as pessoas possam pensar de uma maneira um pouco diferente e a gente sair um pouco dos dogmas, entrar mais nos dados e de alguma maneira a gente conseguir crescer aí no conhecimento. Mas é isso aí. Perfeito. Paulo? Eu sou Paulo, sou mestrando em filosofia analítica da religião, minha área de estudo. Finalizando já, pensando para iniciar o processo de doutorado, quanto que vai ser, né? Vai seguir carreira acadêmica. E tenho estudado apologética há um bom tempo. Eu já tive basicamente uma crise de fé em relação a questionamentos e nesses momentos assim, eu comecei a conhecer autores relevantes, isso em 2014. Então, desde essa época eu venho estudando até que eu fiz disso minha carreira acadêmica, né? Eu graduei, agora estou terminando o mestrado, produzo conteúdo nas redes sociais, né? Na medida do possível. E é isso. Que legal, 2014, você tem 28 anos, então você tinha 17 anos, vieram da sua adolescência. Muito interessante, muito interessante. Então, o primeiro foco aqui é Deus existe. Agora, vocês podem decidir quem vai ser o primeiro a falar. Eu acho que é bem interessante vocês já entrarem no acordo. Já, como você disse, o foco principal não está aqui, então defenda que ele não está aqui. Deus existe? Com certeza não. Tanto é que a gente está debatendo sobre o assunto, né? Eu costumo dizer que se Deus existisse, ele seria autoevidente. Assim como, por exemplo, digamos, o Sol, a Lua, ninguém tem dúvida de que eles existem, né? Então, você não vê no mundo pessoas tendo noções diferentes do que é o Sol e a Lua, porque é completamente autoevidente, não tem como você dizer o contrário. Ao mesmo tempo, em relação a Deus, nós temos hoje por volta de 4.300 religiões. Só no cristianismo, em 2025, nós temos... Hoje são 50.000 denominações cristãs, o que já prova que, obviamente, não só a Bíblia não está direcionando de maneira clara sobre a fé, ou seja, cada um tem uma própria visão daquilo que acredita, não concordo, então faço outro, eu vou fazendo do outro, e assim você tem hoje 50.000 e vai continuar crescendo, mostrando que não há uma uniformidade. Logo, esse Deus com certeza não inspirou tal texto que é tido como sagrado, eu brinco que é sangrado, porque de Gênesis, Apocalipse é isso que acontece. E não é o santo sangue de Jesus, não, é sangue de inocentes sendo derramados em nome de Deus. E isso sendo defendido de uma maneira como se não tivesse problema nenhum. E é sobre isso que eu procuro desmistificar e trazer à tona, porque a verdade é que a imensa maioria das pessoas nem conhecem sobre o que eles chamam ser a palavra de Deus, né? É tão santa que o pessoal não toca nela. Então, assim, não está aqui e não é possível de ser provado. É interessante que... E parabéns aí, porque o Paulo está estudando, fazendo mestrado, procurando fazer o doutorado, isso é importante. Ele está indo contra a fé cristã? Está, porque basicamente quando você pega Colossenses capítulo 2, no versículo 8, é claro que você não pode se deixar enredar por filosofias e vãs sutilezas que acabam enganando as pessoas e levando-as fora do caminho de Cristo. Do mesmo jeito, Paulo diz claramente, 1 Coríntios capítulo 2, versículos 4 e 5, que quando eu fui pregar para vocês, eu não fiz com palavras persuasivas de sabedoria humana, exatamente para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas sim através do poder de Cristo, através do Espírito Santo. E do mesmo jeito você vai pegar uma série de outros versículos mostrando que o Evangelho, para que ele se manifeste como verdade, que até a ideia eu poderia ir para deuses diferentes, mas como o foco aqui está mais na parte do cristianismo, então vamos pegar isso daqui também, né? Então basicamente, além de não ter evidência clara, tanto que, repito, a gente está fazendo o debate, não nem precisaria fazer o debate, seria legal ele estar aqui, a gente ia trocar ideia, ia tirar um monte de dúvidas com ele, né? Porque que ele fica aí sumido, é o Deus oculto, mas ao mesmo tempo você tem a própria vida, o universo, tudo que diz respeito a nós, prova gritantemente que não tem Deus nenhum, agindo em coisa alguma. Seja desde a parte do universo, seja a natureza, seja a evolução, seja a cadeia alimentar, que já provaria que você tem um design inteligente, ele seria sádico, seria um narcisista, seria um maluco, seria um psicopata. Então, se existisse um Deus, ele seria mau, ele não prestaria. Consequentemente, não tem esse Deus, certo? Mas se você for pegar dentro das páginas sagradas, aí você vai ter exatamente isso. Então, quando a gente exerce um raciocínio crítico, livre do medo, aí a gente vai ver que isso realmente não faz o menor sentido. Principalmente quando você coloca em prática aquilo que deveria ser colocado. E, mais uma vez, né, em suma, em prática, para não ficar só falando aqui, passar aqui para o Paulo, aí ele vai trazer as suas considerações e aí a gente vai trabalhando a respeito. Perfeito. Valeu. Ok.
Pode? Pode. Ok. Fica à vontade. Tá. Vocês estão aí conversando entre amigos até aqui, então fique à vontade para combater essas ideias. Ok. Bom, eu diria que todas as suas falas contêm algum erro que é rejeitado pela comunidade acadêmica e você está indo na contramão do que a comunidade acadêmica geralmente defende. Mesmo os melhores ateus, os mais renomados, Graham Moppe, Quentin Smith, J. L. Mack, William Rowe, eles geralmente vão dizer que sim, existem evidências sobre a existência de Deus. O debate é para onde que a balança pende mais, se ela pende mais para o ateísmo ou para o teísmo. Mas a ideia de que não existem evidências em favor da existência de Deus é um terraplanismo acadêmico. Ninguém na filosofia analítica da religião contemporânea, nenhum filósofo relevante atualmente que está engajado nesse debate defende isso, nem ateu, nem teísta. E aí a gente vai entrar nas evidências, né, e tudo mais, mas eu queria dar uma definição de evidência, depois até te perguntar como que você define evidência, o que é evidência para você, porque eu imagino o que está por detrás da sua alegação. Evidência é o seguinte: A é evidência de B, se A aumenta a probabilidade de B ser o caso. Ponto. Então, se você, por exemplo, você quer ir numa loja, você passa em frente à loja e a porta dela está fechada, isso é uma evidência de que a loja não está funcionando naquele momento. Pode ser que ela esteja, você chega lá, fechou por algum outro motivo, mas aumentou a probabilidade da conclusão de que a loja não está funcionando. Nesse sentido, que é o sentido usual de evidência, existem muitas evidências ao outro cristianismo que eu vou elencar na medida que a gente for tendo na nossa conversa. Sobre as várias denominações cristãs ou evangélicas e tudo mais, é verdade que existe muita diversidade, mas essa diversidade geralmente ela é hiperbolizada porque existe muito acordo também. E geralmente o acordo no essencial é muito grande. Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus morreu na cruz, Jesus é Deus. E muitas pessoas às vezes não negam exatamente algumas coisas no sentido de que elas sabem que, por exemplo, a Trindade. Tem muitas pessoas que são leigas no assunto e vão, se você explicar para elas, cristãs mesmo, vão achar estranho. Mas elas não negam porque elas conhecem a doutrina e negam. Elas negam por ignorância. Não é uma negação do tipo, eu conheço e eu nego. Eu nunca pensei sobre isso, eu não sei nesse sentido. Mas no que essas pessoas pensam, geralmente há um acordo naquilo que é essencial. Né? Daria para citar algumas como essas que eu citei: Deus existe, Jesus é Deus, somos salvos através do sacrifício de Jesus Cristo, o Espírito Santo precisa atuar em nós para a salvação e etc. A questão de sangue de inocentes na Bíblia é muito ampla, eu vou pular ela por hora, porque eu não necessariamente quero me comprometer com a inerrância bíblica, embora eu defenda a inerrância bíblica, e também te desafiaria a levar adiante um argumento contra a existência de Deus, de que um argumento que se Deus existe, a Bíblia tem que ser inerrante. Quais são suas premissas e a sua conclusão a favor dessa ideia? A ideia de que Deus não está aqui, é impossível provar. Bom, eu concordo com você que a gente não pode provar que Deus existe, mas a gente também não pode provar. A gente não pode provar um monte de coisa. A gente não pode provar que o mundo externo existe. Defina o mundo externo. As coisas que nós aprendemos externamente à nossa mente, né, no sentido lato. Você não consegue provar que essa mesa existe. Você tem certas... Se eu começar a quebrar ela aqui, eu estou provando que eu estou quebrando ela ou não? Quem te garante que você não está numa ilusão tipo estilo Matrix? Aí você já está começando a viajar na maionese e está assumindo uma coisa que eu vou fazer as coisas aqui, se de repente alguém vem aqui e mata a gente, não, isso aqui é só uma Matrix. É a partir desse pensamento que você quer trabalhar? Ou seja, dá viajando na maionese mesmo? Isso não é viajar na maionese. É total. Para você que está me ouvindo, isso é retórica, tá? Isso é um problema do ceticismo muito grande que os maiores filósofos, alguns dos quais trabalham isso é malabarismo filosófico para não encarar a realidade. Se eu quebrar essa mesa aqui, ele vai ficar pé da vida comigo. Aí eu vou, não, mas ela não existe, isso aqui só está como uma simulação. Ora bolas. Funciona isso na vida real? Não. No mundo da filosofia pode ser interessante para você fazer um treino mental aí, de lógica e tal, beleza. Agora isso não pauta a realidade. Então, bom, vamos falar da realidade. Afinal de contas, se você acredita em Deus, você crê no cristianismo, com certeza você não deve ficar só na parte filosófica. Tem que ser na prática vivida. Você deve mudar a sua vida, seu comportamento com base na tua fé. Agora você vai pegar e falar o quê? Que é diferente? Que, não... Será que você faz isso em relação à ressurreição de Jesus? Saiu voando sem equipamento nenhum? Isso daí você encara literal? Ou você será que vai pegar e falar, não, isso pode significar outra coisa? Vamos pegar o contexto da época, um monte de mitologia falava coisa semelhante. É óbvio que isso aqui é mitologia. Ou você vai pegar e fazer uma alegação especial, uma falácia terrível que boa parte dos crentes fazem e vai dizer que não, isso aqui é verdade. Sobre a inerrância bíblica, já para pegar aí você já me responde o que você acha. Você acredita então que Maria nasceu de uma virgem? Maria não, que Jesus nasceu de uma virgem, é isso? Acredito. Então, já perdeu. Tá? Isso mostra que você não acredita se você levar na Bíblia. Eu acredito que essas narrativas podem ser compatibilizadas com os vários teólogos têm feito ao longo da história. É impossível. Mas a questão é,
Mesmo se não for, isso não demonstra que Deus não existe, porque não se segue logicamente que Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, que Jesus não é Deus, que Deus não existe, que o Espírito Santo não existe, e nem se segue que Deus tem inspirado as E não Escrituras. prova também que ele existiu, não prova que ele ressuscitou, não prova coisa alguma. Aí nesse caso a gente fica igual? Não, eu vou além. Vamos lá. Você talvez nunca tenha parado para pensar, porque por que Mateus ou Lucas? É simples. A narrativa que foi construída para Jesus em Mateus é completamente diferente daquela presente em Lucas. Simples assim. E está lá no Evangelho. Mas a questão é a gente focar no Deus existe. Mas tem tudo a ver com isso que ele perguntou. Se Deus existe, a Bíblia é inerrante. Eu estou provando que Deus não existe porque a Bíblia tem erros. Perfeito, mas qual é o seu argumento em favor disso? Você não levou adiante o argumento. Não, a questão eu estou trazendo. Você vai ver que a Bíblia tem erros, eu vou ter acertado. Olha, é interessante. Vamos partir não desse Deus manifesto em carne, vamos partir do Deus primeiro como concepção, para que a gente possa ir para as pessoas que estão de casa conseguirem fazer essa distinção, porque muitos, a grande maioria do mundo já não é cristã. Então, se imagina muitas pessoas se depararem com isso. Vamos para a ideia do que Deus primeiro. Primeiro, Deus. O que é Deus na sua concepção? Deus é uma criação humana que a pessoa faz quando ela não sabe simplesmente explicar as coisas que estão acontecendo ao seu redor. Isso é fruto tanto da falta de conhecimento, assim como do medo ou da própria questão biológica que nós temos ao longo da evolução, porque simplesmente para poder se proteger, para poder evoluir, para poder simplesmente procriar, a gente precisava ficar atento ao ambiente que nós estamos. Aqui a gente está de boa, né? Mas se você for pegar toda a evolução... Mais ou menos, já está pegar mesmo? Mas não. Isso, viu como eu provei que ela é de verdade? Ganhei já de novo. Então assim, vamos lá. Quando você pega a parte da evolução, os Homo sapiens está pelo menos 300 mil anos aqui. Homo sapiens, sem contar todos os outros primatas de que nós evoluímos. Agora, ou seja, não viemos do barro, isso é fake. Agora, isso é comprovado, é fato científico pela Academia Brasileira de Ciências, tudo bonitinho. Quem negar isso daí, ou seja, está virando negacionista e não quer aceitar a evolução. Isso aqui é a verdade. Não sei se você sabe disso. Isso é óbvio, completamente comprovado cientificamente, não tem como refutar isso daí. Quanto mais pesquisa tem, porque a pesquisa ela vem na ciência exatamente para refutar as ideias. E tudo vai mostrando que não dá para refutar, só confirma. Lógico que erra. E é por isso que ela é confiável, por isso que ela é uma teoria da evolução natural. Porque ela tem uma série de evidências robustas que fazem comprovar que aquilo é verdade, não só em relação a fósseis, mas também em relação à parte genética, em relação ao mundo microscópico, tudo. Isso é comprovado e ponto. Isso aí é fato. Se a pessoa quer negar, ela está sendo uma negacionista, e já tem várias pesquisas também mostrando que quanto mais fundamentalista é uma pessoa religiosa, mais ela nega não só a evolução, ela pode, algumas, não todas, acabar caindo também no negacionismo de vacinas e de tantas outras questões, inclusive de ciência, sendo uma pessoa analfabeta cientificamente falando. Isso tem pesquisas que mostram, só fazer a busca aí. Então, assim, esse é um problema do fundamentalismo. Quem não é fundamentalista, é religiosa, não tem esse problema, porque ela tem uma mente mais aberta, né? Mas, voltando ao ponto, até para você falar o que é Deus, Deus é a criação humana. E para provar, ele falou, se Deus existe, então a Bíblia tem que ser inerrante. Como você vê esse ponto? Então, não fugir. Eu estou exatamente no ponto específico. Então, vamos lá. Só para fechar aí, eu deixo você falar, desculpa, que eu sei que eu estou tomando muito tempo. Mas só para não ficar cortado, e o pessoal perde o raciocínio, a gente esquece, entra em outros temas, aí é fogo. Mateus. Esquece Jesus. Eu sei que Jesus para mim, Jesus da Bíblia nunca existiu. Pode ter existido alguém que é o Jesus histórico, que influenciou a história, a criação da mitologia. Ponto. De boa na lagoa isso daí. Agora, o Jesus da Bíblia, obviamente, nunca existiu. E se ele tivesse existido daquele jeito lá, eu faço e provo que, através da própria Bíblia, que ele não prestava. Né? Agora, vamos lá. Mateus. Você vai pegar ali, e ele nasceu antes de Herodes o Grande ter morrido. Herodes o Grande morreu no ano 4 a.C., beleza? Mateus disse isso claramente, e com uma genealogia específica, que inclusive Salomão estaria dentro da linhagem dele. Beleza? E com um nome específico do pai de José. Não faz sentido você colocar a genealogia de José para tentar colocá-lo na linhagem de Davi, até porque Jesus teria nascido de God. Né? Aliás, que ele pegou Maria de jeito, porque diz que a sombra do Altíssimo envolveu Maria. Para ter sombra, obrigatoriamente tem que ter corpo. É impossível você ter sombra sem corpo. Logo, para a sombra ter envolvido Maria, é porque Deus pegou ela. Né? Ele não pegou, porque isso é mitologia. Mas vamos lá. Lucas. Você Lucas desconstruir então uma mitologia para explicar o que é Deus.
Eu já expliquei o que é Deus, o que é criação humana. Isso aí já é a definição. Agora é para matar a parte dele, só rapidão, porque senão o pessoal não vai entender porque eu falei de Mateus e Lucas, aí fica uma coisa de doido. E aí ele pode detonar aí o que achar melhor. Lucas, você vai ter que escolher. Lucas, ele coloca Jesus nascendo no censo de Quirino. Isso tudo, da morte de Herodes, censo de Quirino, é registrado historicamente. Ele morreu 4 antes de Cristo. Como é que Jesus nasceu antes dele? Não faz sentido também, porque quem criou o calendário já não foi inspirado por God. Mas, beleza. Ele morreu, Herodes nessa época. Jesus teria nascido aí e ele só saiu do Egito quando ele fugiu ali, junto com... Na verdade, não ele fugiu, que ele era criancinha, né, no conto mitológico. Mas José e Maria foram para o Egito até Herodes morrer. Morreu no ano 4. Porém, em Lucas, Jesus nasce no censo de Quirino. Aconteceu no ano 6, depois de Cristo. São 10 anos de diferença do nascimento de Jesus. Beleza? E a genealogia é outra. Até o pai de José muda. Não só isso. Não é mais descendente de Salomão que está lá na linhagem. Ele é descendente de Natã, que era irmão de Salomão. Aí tem que decidir. Será que o Espírito Santo estava viajando na maionese? O que aconteceu? Porque essa inspiração divina, essa inerrância bíblica está onde? Eu acabei de provar que Deus não existe porque a Bíblia não é inerrante. Isso é só um. Se você quiser, a gente começa desde Gênesis até Apocalipse, trazendo tudo quanto é erro e contradição. Manda bala. A gente tem que entender que argumentar é diferente de alegar. Alegar, qualquer um alega. Fundamentar o argumento é diferente. Se você conseguir desconstruir isso tudo... É por isso que eu preferia de áudio, eu não consigo falar. Não, pode, desculpa. Eu sou muito polido no sentido de eu fico esperando até a minha vez. Tá. Então espera eu terminar o raciocínio. Não tenta me atacar, porque senão eu vou ser obrigado a refutar dessa forma aí, beleza? Não precisa falar que eu não estou construindo. Eu, na verdade, fiz um argumento tão animal que você não consegue, nem ninguém no planeta inteiro é capaz de refutar. Essa é a verdade. Agora, não tenta atacar, não tenta fazer ad hominem. Pega e manda bala o que é o seu conceito de Deus e qual evangelho você vai escolher. Eu não ataquei você, eu ataquei sua ideia, portanto não é ad hominem. Primeiro, então vamos à questão, o que é Deus? Deus é o ser acima do qual não se pode pensar nada maior. E ele confundiu definição de Deus com a maneira que nós concebemos ou com a maneira que nós chegamos no conceito de Deus. São coisas distintas. Falácia genética pode muito bem ser o caso que nós formamos a ideia de Deus através de algo, porque tínhamos medo antigamente no processo evolutivo e aí chegamos à ideia desse ser superior e misterioso. Isso por si só não significa que Deus não existe, não tem uma consequência lógica. Isso é bem conhecido, chamado falácia genética, mas como ele fala para o público que não conhece do assunto, eles vão realmente ficar interessados em ouvir o que ele tem para falar, mas é falácia genética, tá? Do fato de mostrar que uma crença se originou de uma maneira errônea, indevida, não mostra que a crença em si é falsa, tá? Existe uma desassociação entre as duas coisas. Então, a definição de Deus é o ser acima do qual não se pode pensar nada maior. É o ser maximamente grande, é o ser maximamente perfeito que existe. E aí ele confundiu também o que eu pedi para ele, porque eu não quero ficar entrando nos debates de inerrância, a não ser que ele me dê um argumento que mostra o seguinte, não que a Bíblia contém erros, eu sei que você vai levar adiante esse tipo de debate. O argumento que eu quero ver de você é o seguinte, mostre para mim que se Deus existe e Deus inspirou a Bíblia, então a Bíblia não pode conter erros. Como que você consegue chegar nessa conclusão de que a Bíblia tem que ser inerrante? E esse é o argumento que eu deixo, porque alguns cristãos, C.S. Lewis, por exemplo, vão concordar que a Bíblia contém alguns erros. Eu não concordo. Acho que eu defenderia em um outro dia um debate ajustado sobre esse assunto, a inerrância da Bíblia sem nenhum problema. Mas não se segue do fato de que a Bíblia contém erros, que Deus não existe, que Jesus não existe, que o Espírito Santo é Deus, nada disso se segue, então isso é simplesmente um red herring, ele está tentando distrair o ponto aqui. Voltando um pouco sobre a questão da mesa, eu acredito que a mesa existe, eu nunca disse que ela não existe, eu disse que a gente não consegue provar, mas eu acho que a gente tem boas razões para acreditar nisso, que é exatamente o que a gente faz com Deus. Você não prova Deus no sentido, da mesma maneira que você prova verdades matemáticas, 1 mais 1 é 2. Você não prova quase nada nesse sentido. Isso fica restrito a basicamente verdades matemáticas, verdades autoevidentes. Mas você consegue dar boas razões, boas evidências em favor de um determinado ponto. É por isso que você geralmente não vai ver filósofos da religião falando de prova, mas de argumentos convincentes, sólidos e evidências, porque todo mundo já meio que concorda com isso, né? Que você não se prova quase nada de fato, mas a gente tem boas razões e que já nos deixa racionalmente justificado, todo mundo da área, né? Já nos deixa racionalmente justificado em adotar uma posição ou outra. Né? É assim que a gente opera de forma constante. Ele falou das vãs filosofias também, as vãs filosofias de Colossenses. Exato, as filosofias vãs, está qualificado. Não, é filosofia não tá falando de qualquer e vãs sutilezas, não, só para você não pegar errado aí e acabar batendo no espantalho. É filosofias e vãs sutilezas. Colossenses 2:8, qualquer coisa abre aí, dá uma olhadinha. Mas não, ao meio da revista corrigida, revista atualizada. De qualquer maneira,
O contexto ali, Paulo não está falando da filosofia simpliciter, até porque o próprio raciocínio que ele emprega é filosófico. E é por isso que a filosofia é inescapável. Não adianta tentar desfazer do caráter da filosofia, porque para isso você vai pressupor a filosofia. Parabéns por negar o que está lá. Parabéns. Não, eu não estou negando, eu estou explicando. Porque é muito fácil, eu consigo fazer isso talvez até melhor do que você pegar o texto no valor de face dele, na superfície, e falar, poxa, contradições. E é isso aí, galera. Viu o que rolou, né? O debate foi bonito de ver, mas como todo bom ateu militante, a gente não vai deixar as falácias passarem batidas, não. Agora é hora da autópsia das ideias. É o momento em que a razão pega o bisturi e começa a cortar, ponto por ponto, as contradições e as voltas filosóficas que o pessoal da fé tenta dar para sustentar o indefensável. Primeiro ponto, esse papo de que existem evidências da existência de Deus. Cara, essa é clássica. Sempre vem com o mesmo roteiro. Mudam os nomes, os títulos, o diploma. Mas o truque é o mesmo. Evidência para esse pessoal é qualquer coisa que se encaixe minimamente na crença deles. Só que evidência de verdade não é sentimento, nem experiência pessoal, nem narrativa antiga cheia de tradução errada. Evidência é dado verificável. É algo que pode ser testado, reproduzido e avaliado por qualquer pessoa, independentemente de fé. E até hoje, depois de milênios de religião e bilhões de crentes, ninguém apresentou uma única prova concreta de que existe algum ser invisível cuidando do universo. Zero. Tudo o que eles têm é fé. E fé, por definição, é acreditar sem prova. E quando o Toshio joga a real, dizendo que se Deus existisse seria autoevidente, como o Sol ou a Lua, ele está escancarando um fato simples que muita gente evita encarar. Se fosse verdade, ninguém precisaria acreditar. Ninguém precisa crer no sol para ele existir. Ele tá lá, queimando na tua cara. Agora, Deus precisa de intermediário, livro, igreja, pastor, tradução, milagre duvidoso e uma boa dose de medo para continuar de pé. Ou seja, é uma ideia frágil que sobrevive à base de doutrinação e tradição, não de evidência. Segundo ponto, o argumento da probabilidade que o teísta tentou usar, aquele papo de A é evidência de B, se aumenta a probabilidade de B ser o caso. Isso parece bonito, parece técnico, mas é enrolação pura, porque para esse raciocínio funcionar, você precisa ter premissas confiáveis, e a crença em Deus não tem base empírica nenhuma. É tipo dizer, o barulho na cozinha é evidência de que tem um fantasma lá. Você só pode chegar a essa conclusão se já acreditar em fantasma. Ou seja, é raciocínio circular. É você usar a crença para justificar a própria crença. Filosoficamente bonitinho, mas logicamente falido. Aí vem a velha tática da diversidade religiosa não é problema, porque o essencial é igual. Essa é boa. Os caras admitem que existem 50 mil denominações cristãs, cada uma lendo a mesma Bíblia e tirando conclusões diferentes, mas juram que no essencial, todas concordam. Só que o problema é justamente esse. Se o próprio texto sagrado não gera um consenso, se cada um lê de um jeito, interpreta de outro e cria uma igreja nova quando o vizinho discorda, então o texto é inútil como guia universal. Não é palavra de Deus, é um espelho das confusões humanas. E é exatamente isso que o Toshio desmonta com maestria. A Bíblia não só contém erros históricos e contradições internas, mas ainda se sustenta em mitos copiados de culturas anteriores. E falando em mitos, quando o Toshio traz o ponto da genealogia de Jesus, a diferença gritante entre Mateus e Lucas, ele dá uma aula de análise textual que qualquer teólogo sério reconhece. Um evangelho diz que Jesus nasceu antes de Herodes morrer. O outro, no censo de Quirino, 10 anos depois. E ainda mudam o pai de José, mudam a linhagem e tentam empurrar um nascimento virginal que nem o termo original hebraico sustenta. Isso não é detalhe.
É a prova de que o livro mais sagrado do Ocidente é uma colcha de retalhos costurada séculos depois, cheia de remendos para tapar buracos narrativos. E aí, quando o teísta tenta corrigir, dizendo, mas isso é uma falácia genética, ele tenta empurrar a ideia de que o fato de a crença ter surgido por ignorância não significa que ela seja falsa. Verdade, mas também não significa que seja verdadeira. O problema é que eles param aí, como se o ônus da prova não existisse. Só que a gente vive num mundo onde quem afirma é quem precisa provar. Se eu digo que tem um dragão invisível na minha garagem, sou eu quem tem que provar, e não você quem tem que desmentir. Até hoje ninguém apresentou uma razão objetiva para acreditar em Deus além da vontade desesperada de que ele exista. Outro ponto que precisa ser esculpido: o uso de filosofia para justificar crença. O teísta tenta vestir a fé com roupa de lógica, mas a lógica não salva o conteúdo. Dá para filosofar sobre o Papai Noel, sobre Zeus, sobre qualquer coisa. Filosofia é ferramenta, não atestado de verdade. O problema não é pensar sobre Deus, é fingir que pensar sobre Deus prova que ele existe. E quando o Toshio corta isso com ironia, dizendo que é malabarismo filosófico para não encarar a realidade, ele acerta em cheio, porque no fundo, é isso mesmo, uma tentativa de usar a complexidade do discurso para esconder a fragilidade da crença. E talvez o ponto mais forte do Toshio, e o que mais incomoda os religiosos, é quando ele liga a origem de Deus à evolução humana. Quando ele mostra que a ideia de divindade nasceu do medo, da ignorância e da necessidade de controle, ele não está diminuindo a fé, ele está explicando ela. A biologia, a antropologia e a psicologia já demonstraram isso várias vezes. O cérebro humano tem uma tendência natural a atribuir intenção a fenômenos aleatórios. Vento vira espírito, trovão vira castigo, doença vira punição. E a partir daí nasce a religião, ou seja, Deus não criou o homem criou Deus. O teísta ainda tenta apelar para a emoção, dizendo que não dá para provar que o mundo externo existe, como se isso fosse colocar Deus e a mesa na mesma categoria. Mas é aí que o argumento desaba de vez. Porque o mundo externo a gente testa, a gente mede, observa, reproduz, comprova. Deus não. O mundo reage. Deus nunca. E quando ele tenta puxar o ceticismo filosófico para defender o sobrenatural, ele só mostra que precisa de um jogo de palavras para manter uma crença que não se sustenta em fatos. No fim das contas, o que esse debate escancara é algo simples. A fé é o último refúgio de quem desistiu de pensar. Não é ofensa, é constatação. Enquanto a ciência avança, explicando desde o Big Bang até o comportamento humano, a religião insiste em pregar o medo, o milagre e a obediência. E debates como esse são essenciais justamente para quebrar esse ciclo. Não é sobre converter ninguém ao ateísmo, é sobre libertar a mente do controle. É sobre devolver às pessoas o direito de duvidar sem culpa. Por isso, cada fala do professor Edson Toshio aqui foi um tapa de lucidez. Ele trouxe o que a religião não suporta, o riso, a ironia, a coragem de dizer que o rei está nu. E é por isso que o rebelião ateísta existe. Para amplificar essas vozes, para mostrar que questionar é ato de coragem, que duvidar é virtude e que pensar é a mais nobre forma de rebeldia. Então, se esse vídeo fez você refletir, compartilha. Se te incomodou, assiste de novo. O incômodo é o primeiro sinal de que o dogma está rachando. E lembra, o que nos separa da superstição é a dúvida. E é nela que mora a liberdade. Rebelião ateísta, onde a fé treme e a razão sorri.